Olá, vamos aqui ter a oportunidade de aprender e trocar um pouquinho mais de conhecimento, né? Como eu tenho falado, eu busquei muito tempo, né? Aplicando, pesquisando, né? Sempre aprimorando, usando, né? Quem já viu, usando técnicas eficientes da área de engenharia aplicado para a educação, né? De formar uma engenharia da do ensino, né? Junto com uma arquitetura do aprendizado, porque a arquitetura ela organiza as coisas no lugar que funciona. A engenharia dá a base da construção e a arquitetura ela organiza. Assim como, né, eu trabalho com a engenharia de computadores, com a arquitetura dos software, arquitetura dos equipamentos, dos componentes. Os componentes e hoje equipamentos vai ser o nosso cérebro e o material vai ser as disciplinas. Então a gente sabe que, humanamente falando, nós não somos máquina, né? Humanamente falando, o aluno, a criança, nós aprendemos muito com a ligação, o aprendizado está com uma ligação muito forte entre aprendizado e emoção. Quando aquela coisa causa emoção, você vê, você fala uma data, 11 de setembro, o que aconteceu? Você já lembra do fato. Aquele dia pode ser apenas o dia, mas tem uma emoção entre se ligado quando você fala assim, tal dia, puxa, é meu aniversário, você já está na ponta da língua, já está ligado com a emoção, você lembra da sua festa, celebração, ou uma alegria, ou uma data ruim, que uma emoção também ruim, né? Às vezes a gente tem exemplos ruins de professores, a gente fica o efeito contrário, então emoção e aprendizado está muito ligado. Então o que a gente tem que fazer? Buscar satisfazer a necessidade, aquilo que o aluno precisa. Nem sempre o que ele precisa é aquilo que ele quer, mas buscar trazer uma emoção positiva, um desejo, essa sede pelo aprendizado, pelo conhecimento. E uma das outras técnicas de engenharia, vamos estar falando aqui várias, a gente tem que aceitar as mudanças, tem que ser bem-vindo. Você está em um caminho lá, faz, aquele caminho está bloqueado. Puxa, eu vou por ali mesmo. Posso morrer, posso coisar, eu vou gastar muito mais tempo, mas é aquele caminho que eu predefini. Não, você tem que dar a volta, contornar é a mesma coisa. O aluno não está aprendendo, né? Como eu já falei na escola, mas professor, você não deu essa matéria, está atrasado. Eu falei, não adianta adiantar a matéria. Ele não vai aprender. E depois, a minha turma foi ali, nesse caso específico, foi a que teve a menor nota. O pessoal veio perguntar para mim, então graças a Deus, eu tive minhas convicções, meu conhecimento e até acima da gestão, da coordenadora, às vezes não concordando, mas explicando. E depois, tem razão, não adianta. Né? Então, a gente está aceitar mudanças. Né? A mudança tem que ser bem-vindo. A mudança é para melhorar, faz parte do percurso. Para assim que nós podemos, para que possamos ter uma entrega de um material constante, com qualidade, trabalhando em conjunto, como nós estamos fazendo aqui, né? Também vai trocando informações, né? A gente não sempre tem alguma coisa que o outro possa acrescentar, né? Eu lembro de uma professora minha, há muitos anos atrás, lá, num curso que estava fazendo, ela falou, sabe, ela é professora também e assistia às aulas, aproveitava, ela dava aula e assistia às outras matérias. Essa aula aqui eu estou assistindo pela 27ª vez. Ela era uma professora de Honduras, né? E ela falava, cada vez que eu assisto, eu vejo de um ponto de vista diferente, eu posso melhorar minha aula, eu posso melhorar meu aprendizado, né? E me fez também refletir, falou sobre uma coisa, eu estava fazendo um curso lá, especialização, tem quase 20 anos, e que eu quero, já tinha feito, estava na segunda, já tinha feito 2 faculdades, né? E eu falo, eu quero dar aula para professores, mas que uma outra professora também falou ali, né, naquele grupo, mas como você vai ter autoridade para dar aula para os professores, é um pensamento bem diferente do que a gente vê a realidade no Brasil. Se você não está na sala de aula, na prática, seu conhecimento vai ser esgotado, né? É como se fosse uma lagoa.
aquela água é limitada ali. Mas quando você está sempre aprofundando, você está na sala de aula, as crianças vão mudando, as gerações vão mudando. Eu fui vendo muito isso, né, ao decorrer dos anos, e você fica como se fosse um rio, uma fonte de água corrente. Seu conhecimento sempre aprimorando. Então, também uma coisa, como eu falei, ligada às emoções e trabalhando em conjunto também, interliga. Todos esses fatores são interligados, né? Assim como os componentes, né, de uma arquitetura, de uma engenharia, os componentes são interligados, não são peças isoladas, né? Assim, o corpo, nosso, né? Uma parte depende de outro membro. Se você coloca na sua cabeça, isso que ele está falando nem é novidade nenhuma, isso eu já sabia, isso é tão óbvio. Então você começa a falar, isso eu já sei, você já bloqueia de novo, já perdeu ali a sua oportunidade de conhecer algo novo, né? Às vezes acontece que eu assisto uma aula, eu vejo as universidades que tem aulas abertas lá e tem vídeos online. Às vezes eu assisto 2 horas, 3 horas de palestra, mas às vezes eu vou aproveitar que vai me acrescentar muita coisa importante e às vezes em 5 minutinhos de uma parte, 3 minutinhos, 1 minutinho de outra parte, vai me acrescentar. É difícil assistir alguma coisa, por mais que seja um assunto que eu já, né, a gente nunca domina tudo, mas a gente já tem mais conhecimento, já pesquisou muito, já viu de vários ângulos e vai ter uma coisa que a pessoa vai mostrar de uma forma diferente. Então a gente tem que confiar no que nós fazemos e passar essa confiança para o aluno, apoiar, buscar ser o mais próximo possível, né? Face to face, como fala em inglês, né? Aquela conversa próxima a próximo, face a face, né? Bem próximo, o mais próximo possível. A gente sabe que a realidade é diferente em muitos lugares, sala de aula, mas a gente tem que aplicar dentro da nossa realidade, né? Mas tentar, naquela multidão daqueles 30, 40 alunos, 20 e poucos, sei lá quantos for, você chegar em, né, aleatoriamente em algumas mesas, em um momento, em outras mesas, em outros momentos, próximo aluno, e conversar argumentamente, ver, né, o que está funcionando para ele e adaptar para ele dentro da realidade dele, apesar das dificuldades, porque o mais importante não é transmitir conteúdo, como eu até falei aqui há pouco instante, mas é ver realmente aquilo funcionar, né? Mais do que entregar conteúdo, atingir metas, cumprir, consumir materiais, acabar com aquela matéria, nós temos que ver aquilo realmente funcionando, que entendeu para o aluno, né? Realmente fez sentido na realidade dele. Então tem que dar uma atenção contínua, né? Está sempre precisando às vezes dar um passo para trás para poder depois dar 10 para frente, regredir e sempre manter a simplicidade. Inclusive nesse curso mesmo, como eu fiz, totalmente diferente do que aprende nas universidades aqui, local, no Brasil. Eu dava aula para os professores, né? Como se fosse para criança, simbolizando, e às vezes eu ficava até meio aperreado, eu ficava assim, desanimado, né? E minhas classes só tinha eu e mais um homem, a maioria, quanto mais nível, série mais baixa de educação, ali era desde o pré-escolar até a, as crianças fundamental 1, vamos dizer assim. Então, sempre falava, reduz o seu vocabulário, né? Eu estudei português, aprendia muito um vocabulário mais robuscado, era jovem, né? Meu pai também professor de português, lia muita literatura, aquelas literaturas de Portugal mesmo, né? Literatura clássica, literatura brasileira, o que for, literatura americana, inglesa, irlandesa. Então, acabar que eu achava até meio orgulhoso ter um vocabulário mais bonito, né? Porque no meio universitário acadêmico a gente tem essa cultura de mostrar, de falar mais bonito, né? Apresentar um TCC lá diante a banca, né? Que as pessoas vão te julgar. Enfim, e assim, abaixa seu nível, não está na linguagem da criança, não está na linguagem da criança, mas já diminui mais ainda, né? Vai abaixando o seu nível, vai diminuindo, e assim eu tinha que fazer aquela apresentação várias vezes, e era cansativo, porque era o dia todo de aula, era interno, né? Então o horário da biblioteca era de noite, tinha uns períodos livres durante o dia, e ia ter que gastar aquele tempo fazendo aquilo, né? Então, manter a simplicidade, a linguagem que o povo entende, a sua própria língua, né? Então, sempre refletir, que eu estou falando aqui, a gente está aprendendo,
refletir, ajustar e melhorar. Não ser uma fonte de água parada, vai ser uma fonte de água corrente. Sempre melhorar. Sempre nós somos capazes de fazer melhor.